Bom, pessoal, a gente vai voltar aqui a gravar os vídeos no canal, né? Depois de um tempo que tive que dar uma parada em gravar os vídeos, né? A gente teve aí alguns contratempos no decorrer, agora a gente vai retomar a gravar os vídeos, sempre relacionados à logística e operações, que é o alvo do canal, na verdade, é o grande foco do canal. E aí a gente vai gravar o vídeo de hoje sobre PEPs e WEPs, né? O PEPs e o WEPs são dois métodos de controle de estoque. A gente vai entender na prática a diferença entre esses dois métodos e vamos agora para um exercício prático, que a ideia é colocar a mão na massa, de fato, né? Claro que os conceitos são importantes e o PEPs e o WEPs, rapidamente, o PEPs é a sigla, né? O primeiro que entra é o primeiro que sai e o WEPs é o último que entra, é o primeiro que sai. Então, o PEPs, ele vai valorar o estoque, a gente vai entender isso melhor, né? Ele vai atribuir o valor do estoque como referência ao primeiro item que entrou no estoque, primeiro material que entrou no estoque. Ele vai ter como referência o valor unitário do último item que entrou no estoque. Então, vou compartilhar com vocês aqui material. Então, vamos para a mão na massa, que na verdade é o principal, é isso mesmo. Então, espera aí, só compartilhar com vocês aqui. Vou compartilhar o material, que a ideia realmente é colocar a mão na massa de fato e entender o conceito. Deixa eu só renomear aqui o material e aí a gente vai de fato para a prática, né? Então, esse novo vídeo vai ser sobre PEPs e WEPs. A gente vai entender a diferença, inclusive em valor final do estoque, entender essa diferença. Bom, então, deixa eu só compartilhar com vocês. Vou compartilhar aqui, de fato. Bom, tá aí, né? Vocês devem estar visualizando aí. Aqui é um exemplo prático. Então, deixa eu só colocar aqui. Então, aqui, ó, método de avaliação, PEPs e WEPs em exemplos. Exemplo de aplicação do PEPs. Então, é o primeiro que entra, é o primeiro que sai. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem aqui, no controle de estoque, vocês vão reparar que a gente vai ter entradas e saídas. Então a gente tem ali, por exemplo, entrou o material, a quantidade 1.500 no dia 5/4, a um custo unitário de R$ 12. Então o total, o valor total, aqui no caso 1.500 vezes 12, 18.000. O saldo que eu tenho é 18.000. E aí eu vou verificando aqui as entradas e saídas que eu tenho no meu estoque ao longo desse período. Então tem um texto aqui. O que que eu fiz com esse texto, né? Simplesmente transferi o texto para uma tabela que vai ter a data, ela simples de controle de estoque, que ela vai ter a data, a quantidade, o custo unitário, o valor total e o saldo. Perfeito? Então aqui, se vocês repararem aqui, ó, como é que vai funcionar? Então só para a gente poder entender, né? Primeiro, entrou no dia 5/4, a empresa comprou 1.500 unidades a R$ 12, totalizando 18.000. Então, a primeira entrada que a empresa tem. A empresa teve uma segunda entrada no dia 12/4, de 2.000 a R$ 14. Então, o valor total, 28.000. Então, reparem que o saldo aqui vai ser 28.000 mais 18, 46.000. Só que aí no dia 18 a empresa teve uma saída. E aí que é o pulo do gato. Porque a saída eu vou atribuir o custo unitário do primeiro, do valor referente ao primeiro item que entrou. Então, por exemplo, entrou o item aqui a R$ 12, o valor que eu vou utilizar aqui para poder atribuir essa saída do estoque vai ser R$ 12. Então aqui saíram 200 unidades a R$ 12. Então meu valor total é 2.400. E aí, qual que vai ser meu saldo? Vai ser uma saída. Então eu vou ter aqui 46.000 que eu fechei no dia anterior, menos
2.400. Então vai ser 43.600. Aí no dia 22/4 voltou a ter uma saída de 450 unidades. Então vai ser 450 vezes. Então notem o seguinte: isso é bem importante, tá? Notem o seguinte: entraram, né? A primeira unidade que entrou, a primeira quantidade que entrou foi de 1.500 unidades a R$ 12, tá certo? Então já saíram 200. Então vão sair 200 referente ao valor unitário da primeira unidade que entrou, da primeira quantidade que entrou. Então a referência que eu tenho é o valor das primeiras unidades que entraram no meu estoque. No caso, R$ 12. Então 200 já saiu, agora saiu mais 450. Vai sair a quanto? A R$ 12. O que eu preciso ficar atento é o seguinte: lembre-se que entraram 1.500 unidades. Vai chegar um ponto que essas quantidades de referência inicial ela vai acabar. Então já saíram 200, já saíram 450. Então já saíram 650 unidades das 1.500. Então eu preciso ficar atento que vai chegar um ponto que essas minhas primeiras unidades de referência elas vão acabar. Eu tenho 1.500 ali para usar a R$ 12. Foram as primeiras unidades que entraram. Quando zerar essas 1.500 unidades, eu vou ter que usar o valor de referência das 2.000 unidades que entraram a R$ 14. E assim sucessivamente. Eu preciso ter esse ponto de atenção é bem importante. Então, 450 a R$ 12, 5.400. 5.400 eu vou bater de 43.600. Vai sobrar quanto? 38.200. Então, notem aqui o seguinte, os saldos finais, né? Então vejam que eu tive uma entrada de 46.000 aqui, ó, 46.000 até o dia 12/4. Eu tive saídas de 7.800, porque quando eu somo essas duas saídas aqui, 2.400 mais 5.400, e o meu saldo final, 38.200. Então, olha que interessante, né? Eu tenho aqui um saldo. Sobraram 850 unidades a R$ 12, que é aquelas minhas primeiras unidades de referência. Lembre-se que já saíram 650, tá? Daqueles 1.500 iniciais, já saíram 650. Então sobrou 850 a R$ 12 e 2.000 unidades a R$ 14. Então é esse o meu resumo final. Quando eu uso, o primeiro que entra é o primeiro que sai, que é o PEPS. Notem que meu valor final de estoque, valor financeiro, é 38.200. Beleza? Bom, aí vamos para o EPS. O EPS é o último que entra, é o primeiro que sai. Aí eu vou mudar a referência. Minha referência não é mais 1.500 unidades a R$ 12. Vai ser 2.000 unidades a R$ 14. Fiquem atentos à quantidade e ao valor unitário. Olha como é que vai ficar aqui, ó. Como é que vai mudar, ó. Ah, para o apps a gente vai usar até um exemplo diferente aqui, ó. A gente poderia usar o mesmo exemplo, mas eu vou fazer um exemplo diferente aqui. Olha como que seria para o apps, tá? Um outro exemplo aqui, ó. Temos uma movimentação do mesmo jeito. Você vai colocar uma data, vai colocar uma quantidade, vai colocar um valor unitário, vai colocar um valor total e um saldo. São 5 colunas que você vai ter de tabela. Você vai transferir esse texto, né, que você foi ali registrando, é um controle de estoque simples. Notem aqui que eu tenho 3/11, 800 unidades de entrada, R$ 45. Eu tenho um saldo aqui. Eu tenho 10/11, 1.200 unidades de entrada, R$ 42. Tenho aqui um valor total que vai somar ao saldo anterior, R$ 86.400 de valor financeiro do estoque. E eu tenho aqui 28/11, 1.000 unidades de saída. Essas 1.000 unidades, como é o último que entra, o primeiro que sai,
o meu valor de referência é R$ 42. Porque aqui, ó, as últimas unidades que entraram a 1.200 a R$ 42. Eu sempre vou buscar como referência o valor unitário das últimas unidades que entraram. No PEPs são as primeiras unidades. No EPS, que é o último que entra, o primeiro que sai, o meu valor de referência são as últimas unidades. Então, R$ 1.000 a 40, 1.000 unidades, perdão, a R$ 42. 42 mil. 42 mil eu vou abater de 86.400. Então, sobram R$ 44.400 de valor de saldo financeiro do estoque. E aí, qual que vai ser meu saldo final aqui? Entrada 3/11, 36.800 unidades a 45. Uma entrada 10/11, 50.400 de valor financeiro. Então, 1.200 a 42 reais a unidade. E aí eu tenho as saídas. Eu tenho uma saída só, né? 28/11, R$ 42.000, que é a saída em valor financeiro. Por quê? As mil unidades que eu tenho aqui, as 1.000 unidades aqui, o valor é referente às últimas unidades que entraram. As últimas que entraram, entraram a R$ 42 como custo unitário. Então, meu saldo final, 44.400. Forma simples, prática, fácil da gente abordar tanto o PEPs quanto o EPS. Então, notem que o meu valor de referência para o PEPs é o primeiro valor que entrou. Eu tenho que observar o valor unitário e a quantidade. Porque notem o seguinte: se aquela quantidade zerar, eu vou partir para a quantidade seguinte e para o valor unitário da quantidade seguinte. Já o EPS é o último valor unitário que entrou, é referente às últimas quantidades que entraram no meu estoque. Então eu tenho que observar tanto a quantidade quanto o valor unitário. Só muda a referência. Eu faço esse controle. Sempre tenho a referência no PEPs, é as primeiras unidades que entraram e o valor unitário, tem que ficar atento à quantidade, mas principalmente ao valor unitário. E o EPS é referente às últimas quantidades que entraram no estoque, consequentemente, seu valor unitário. Esse valor unitário que vai ser minha referência. Tá bom? Então, pessoal, um vídeo simples, interromper aqui o compartilhamento, simples, prático, para a gente aprender aí o PEPs e o EPS, né? As diferenças para valorar o estoque, a referência. E aí, deixo vocês aí com mais esse vídeo e bons estudos, pessoal. Forte abraço.